E aí, pessoal, esse é o Filosofia nos Trilhos e hoje eu vou responder a seguinte pergunta. Se há verdades morais objetivas, por que discordamos tanto sobre o que é certo ou errado? Primeiro, vamos entender melhor qual é essa acusação que os chamados antirrealistas morais fazem contra aqueles que defendem que há verdades morais objetivas. Muitos antirrealistas morais acreditam que as discordâncias morais são não apenas muito comuns, mas também que elas são racionalmente irreconciliáveis. Essas discordâncias, no caso, seriam conflitos entre visões fundamentalmente diferentes. Por conta dessa constatação, muitos antirrealistas defendem que a melhor explicação para essa discordância toda é que não há verdade moral objetiva nenhuma. Para alguns desses antirrealistas, o máximo que existiria de verdades morais seriam verdades relativas a um grupo ou a um indivíduo. Já para outros, o que existiria não seria nada, não seria nenhum tipo de verdade moral. Para ilustrar melhor essa visão, eu vou usar um exemplo que o famoso antirrealista John Mackey usou. Ele cita um caso em que duas culturas diferentes possuem visões diferentes sobre o que é certo ou errado em relação à monogamia. Ele questiona se realmente é plausível defender que uma cultura é capaz de aprender uma verdade moral sobre a monogamia enquanto outra não é. Não seria muito mais provável que a monogamia tenha surgido em uma cultura por conta de fatores antropológicos ou culturais e não por apreensão de verdades morais objetivas? As discussões morais poderiam simplesmente servir como expressões de emoções ou de interesses, ou elas podem falhar miseravelmente em se referir a fatos, assim como alguns cientistas no passado acabaram falhando em se referir a supostas substâncias como o flogisto ou como o éter. O flogisto, por exemplo, seria o nome de um suposto material que estaria presente em compostos inflamáveis e que seria expelido sempre que houvesse combustão. Porém, a tese de que o flogisto existia, na verdade, acabou sendo derrubada. Assim, o termo flogisto acabou falhando em se referir a alguma coisa. Mas como os realistas morais, que são aqueles que defendem que existem verdades morais objetivas, poderiam responder a esses desafios propostos pelos antirrealistas? Bom, há diversas maneiras bem plausíveis. Primeiro, devemos notar que a mera existência de discordância sobre algum assunto não significa que não há uma resposta correta para a questão que está sendo discutida. Podemos discordar sobre a Terra ser plana ou não, podemos também discordar sobre questões menos óbvias, como qual é a melhor teoria que descreve a gravitação. Porém, essas discordâncias não deveriam nos levar a acreditar que não há fatos sobre a Terra ser plana ou que não há fatos sobre como a gravitação no universo funciona. Então, tendo tudo isso em mente, se as discordâncias morais não são tão profundas assim, essas não seriam razões tão fortes contra a existência de verdades morais objetivas. As discordâncias que temos sobre o que é certo ou errado seriam que nem as discordâncias que temos sobre fatos descritivos, sobre o mundo. A diferença seria que a discordância sobre o que é certo ou errado, principalmente em casos polêmicos, seria muito dependente de diversos conhecimentos, de diversas áreas, e isso dificultaria o conhecimento moral. Isso abre a possibilidade de que, se nós investigarmos apropriadamente os fatos morais, nós provavelmente conseguiríamos descobrir algumas verdades morais objetivas. Assim como, se nós fizermos uma investigação apropriada sobre fatos empíricos, nós também provavelmente conseguiríamos conhecimento sobre verdades empíricas objetivas. Mas devemos lembrar que a acusação dos antirrealistas é a de que as discordâncias morais estão nos fundamentos morais. Discordâncias tais que seriam produtos de princípios que não seriam universalmente aceitos, ao contrário de princípios gerais que geralmente são aceitos para fazer investigações empíricas. Contra essa acusação, alguns realistas defendem que essas discordâncias morais não são tão fundamentais quanto os antirrealistas defendem. Eles dizem que, de fato, há concordâncias sobre princípios morais últimos, e toda essa discordância que vemos por aí seria discordância sobre fatos descritivos complexos, que, em conjunção com esses princípios últimos, obviamente levariam a conclusões diferentes sobre casos morais particulares. Por exemplo, a gente pode imaginar duas pessoas que concordam sobre um princípio moral, mas que discordam sobre alguma questão moral particular. As duas pessoas dessa imagem, por exemplo, concordam que se A, então B é moralmente correto. Essa seria uma premissa moral, que elas concordam que é verdadeira. Porém, elas discordam sobre uma premissa de cunho descritivo,
que não diz sobre como o mundo deve ser, mas sim como o mundo é. No caso, a pessoa da esquerda diz que é verdade que há, mas a pessoa da direita diz que é falso que há. Então, a pessoa da esquerda vai concluir que B. Já a pessoa à direita poderá dizer que, pelo menos de acordo com o raciocínio da pessoa à esquerda, não podemos concluir que B é moralmente correto. E se a pessoa à direita tiver razões independentes para acreditar que B é moralmente incorreto, ela irá concluir que B não é moralmente correto. E aqui teríamos uma discordância entre a pessoa à direita, dizendo que B é moralmente incorreto, enquanto a pessoa à esquerda irá dizer que B é moralmente correto. Ou seja, seria a discordância sobre fatos empíricos moralmente relevantes que nos levariam a esses desacordos. Claro, a gente precisaria de algumas evidências empíricas para poder defender que, de fato, há princípios universalmente aceitos pelas pessoas. Quanto a essa questão, até existem alguns estudos sobre isso. Por exemplo, tem um estudo de Oxford que indicou que há pelo menos 7 princípios morais que são aceitos por todas as culturas. Para quem quiser ver o estudo, veja o link na descrição. Alguns desses princípios seriam: devemos retribuir favores, devemos ajudar a nossa família e devemos respeitar a propriedade dos outros. Porém, o problema com esse tipo de resposta seria o de que, se os princípios universalmente aceitos são aqueles que, geralmente, se aceitos, levariam à sobrevivência de um grupo ou de uma espécie, provavelmente a melhor explicação para termos esses princípios seria a de que não apreendemos verdades morais objetivas, mas sim apenas princípios que nos ajudaram a sobreviver. Não temos por que achar que crenças que levaram à sobrevivência de um grupo são verdadeiras. Pelo menos não se o fato de elas levarem à sobrevivência de quem as tem não for devido a elas serem verdadeiras. Esse problema, notoriamente apontado pela filósofa Sharon Street por meio do chamado dilema darwiniano, recebeu diversas críticas na literatura, e por isso acho que esse assunto mereceria um vídeo só para ele. Então se inscrevam aqui no canal, porque eu devo falar sobre isso no futuro. Por outro lado, é possível que realistas morais aceitem que há discordâncias de fato fundamentais sobre o que é certo e sobre o que é errado. Ou seja, se discorda até mesmo sobre princípios morais puros, sem influência nenhuma de discordâncias sobre fatos empíricos. De qualquer modo, a gente pode explicar por que há tantas discordâncias fundamentais ao mesmo tempo que a gente defende que há verdades morais objetivas. Pode ser argumentado, por exemplo, que grande parte das discordâncias morais se dá porque nós somos sujeitos a diversos tipos de vieses cognitivos. Vieses esses que dificultam a nossa apreensão de verdades morais, mas que não impossibilitam a nossa apreensão de supostas verdades morais objetivas. Para quem não sabe, de uma maneira geral, vieses cognitivos são tendências de formação de crença inconscientes que distorcem nosso julgamento sobre as coisas. Alguns exemplos de vieses cognitivos são o viés de confirmação, viés de grupo, viés do status quo, efeito halo, etc. Por exemplo, já foi defendido que o efeito halo pode afetar o julgamento moral que fazemos sobre o valor da igualdade social. Também já foi argumentado que o viés do status quo pode afetar o nosso julgamento moral sobre a validade do hedonismo. Há vários outros exemplos, mas não temos como explorá-los tanto por aqui. Então esse tópico também fica para próximos vídeos. O realista moral, então, poderia argumentar que, sabendo da existência desses vieses cognitivos e tentando evitar que eles afetem os nossos julgamentos, filtrando, então, as nossas deliberações morais, a gente conseguiria descobrir verdades morais objetivas. Assim, a gente selecionaria as intuições morais que não são afetadas por esses vieses cognitivos. Ou seja, uma explicação de por que há tanta discordância moral a um nível fundamental seria de que todos são passíveis de influência desses vieses cognitivos e, além disso, grande parte das pessoas não sabem nem da existência desses vieses cognitivos. Assim, grande parte das pessoas acabariam discordando naturalmente. Então, a combinação de interesses, de emoções, de costumes, junto com todos esses vieses cognitivos, seria um prato cheio para que houvesse muito mais discordâncias sobre fatos morais fundamentais
do que fatos em relação a outras áreas do conhecimento que não são tão passíveis quanto a moralidade de serem vítimas desses vieses cognitivos, embora eles sejam um pouco passíveis de influência deles, claro. Vale também ressaltar que há fatores que podem nos levar a aparentes discordâncias. Uma aparente discordância pode se dar por conta de desentendimentos. Por exemplo, se um indivíduo A não entende o que B falou sobre uma posição moral e A acha que o que B falou é contrário à sua posição moral, A pensará que os dois estão discordando. E isso pode acontecer com as duas pessoas que estão falando, de modo que as duas vão pensar que elas estão discordando, quando de fato nenhuma das duas entendeu o que a outra queria dizer, sendo que as duas possuem a mesma posição. Obviamente, o realista moral não precisa dizer que apenas uma dessas coisas que eu mencionei acontece. O que acontece para levar a tanta discordância moral seria provavelmente uma combinação de todos esses fatores que eu mencionei. Então, tendo tudo isso em mente, a moral da história seria a de que, se o realista estiver correto, o conhecimento moral seria extremamente difícil de ser adquirido. Então, da próxima vez que você estiver pensando sobre alguma questão moral ou discutindo sobre alguma questão moral, leve em consideração que talvez você esteja caindo em algum desses vieses cognitivos ou algum desses outros problemas que eu mencionei. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um joinha aqui, e caso não estejam inscritos, se inscrevam aqui no canal porque eu vou falar muita coisa sobre filosofia, principalmente ética, por aqui. Até a próxima!